Eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 10. Diz o texto, 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 10. 1 Timóteo 6. Eu falei 1? 1 Timóteo 6. 6, 6. Desculpa, Lucas. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra foi lida e nessa hora suplicamos a iluminação do Teu Espírito, a Tua orientação e com reverência fazemos isso, ó Pai. Ajuda-nos a compreendermos e a tornarmos ela prática em nossa vida. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Muito bem. O coração que transforma tudo em ouro. Coração que transforma tudo em ouro. Essa carta que nós, ou parte dessa carta que nós acabamos de ler, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, por volta do ano 62 e 65 depois de Cristo. A igreja, nesse contexto, ela estava crescendo muito rápido. E surgiam falsos mestres dentro da comunidade. E alguns deles estavam usando a igreja, a religião, para ganhar dinheiro. Então, o apóstolo Paulo fala sobre esse texto, chamando a atenção e dizendo para eles, olha, vocês precisam focar naquilo que de fato é essencial da vida de vocês. E por isso que ele vai dizer no versículo 6 do capítulo 6 que fonte de lucro é a piedade com contentamento. Então vejam que o apóstolo Paulo está fazendo esse alerta absolutamente importante ao jovem pastor Timóteo sobre a sua vida, sobre a sua história e sobre os perigos do tempo em que eles viviam. Mas antes da gente continuar a refletir um pouco mais desse texto, eu quero compartilhar com você uma história que talvez muitos daqui já tenham ouvido falar. Uma história antiga da mitologia que fala sobre o rei Midas. E conta-se que o rei Midas, certa feita, ele recebeu a oportunidade de fazer um pedido. Algo que parecia extraordinário. Ele pediu para que tudo aquilo que ele tocasse se transformasse em ouro. Um pedido ousado, né? Tudo que eu tocar, eu gostaria que fosse transformado em ouro. Então, no início, parecia ser maravilhoso. Mas aquilo que de início parecia ser uma bênção, no final se tornou uma tragédia. Porque a comida que ele tocava para se alimentar virava ouro. A água que ele pegava para beber virava ouro. E algumas versões dessa história contam que até mesmo em um dia de reencontro familiar, a filha de Midas teria corrido ao encontro dele e pulou nos seus braços. E nesse exato momento ela tinha se tornado uma estátua de ouro.
Então Midas começou a perceber que, na verdade, aquilo que ele havia desejado, e essa história, obviamente, ela não está na Bíblia, ela é uma história mitológica, se tornou um caos para a sua vida, se tornou uma maldição. O que aparecia, em princípio, para Midas, riqueza, se tornou miséria, pobreza de vida, pobreza de espírito. E uma coisa é fato, e esse texto ele começa nos ensinando uma coisa que é muito real no ser humano. Nós, muitas vezes, temos uma facilidade gigantesca de confundir riqueza com bênção. Tem muita gente que acha que se buscar isso com toda a sua força, vai estar trazendo grandes benefícios para a sua vida. Mas como tudo na vida, todo caminho de ida vai ter naturalmente um caminho de volta. E nem sempre esse caminho de volta de quem busca isso é tão alvissareiro, tão importante e tão seguro. Então a primeira coisa que a gente pode refletir a partir disso é que o coração humano, como disse, ele confunde aquilo que seria uma bênção para ele com a riqueza. Então, antes de Midas, olhando aqui a mitologia, antes dele pedir o ouro ou o toque do ouro, ele já tinha dentro dele um desejo desordenado pela riqueza. Alguma coisa dentro de Midas já não funcionava direito, porque para ele, a gente pode inferir nesse sentido, o convívio com a sua família, as coisas que ele possuía não lhe bastavam. Ele queria mais. Ele queria um pouco mais. Talvez, quem sabe, até ele tenha pensado que o ouro traria segurança, felicidade, valor para a sua vida. Jesus também falou sobre isso na parábola em que ele contou sobre um homem que produziu muito num campo e que, ao invés de pegar o excedente daquilo que ele havia produzido e distribuir, ele mandou que construíssem celeiros ainda maiores, para guardar ainda mais. Então, assim, a ganância do ser humano, ela está sempre muito presente. E ela se faz presente não apenas nas grandes coisas. E a gente tem visto que uma das coisas que mais tem feito o nosso país, na atualidade, sucumbir é a ganância. É o desejo desmedido por dinheiro. É o desejo absurdo por mais e por aquilo que não é seu. O que é mais absurdo ainda. Então a gente vive numa época em que as pessoas já não se satisfazem em serem retribuídas por aquilo que fazem. Você trabalha e você ganha por aquilo que você trabalha. Digno é o trabalhador do seu salário, é o que a Escritura fala. Mas não, eu preciso de mais. E preferencialmente é aquilo que eu não consegui pelo meu esforço, e então eu encontro meios de buscar no outro aquilo que o outro pode me dar. Só que aquilo que a gente vê hoje, não apenas no Brasil, mas vê no mundo, não é uma realidade do nosso tempo. É uma realidade da humanidade. O que a gente tem visto hoje é que, por meio das redes sociais, da publicidade das coisas, como elas alcançam, as notícias chegam e se tornam mais evidentes. Mas vejam que lá na antiguidade, há centenas de anos atrás, já surgia a história de Midas. Esse homem que desejava ardentemente a riqueza, acreditando que aquilo sim traria sentido para a sua vida. Mas quando nós lemos o texto da primeira epístola de Paulo a Timóteo, ele apresenta uma lógica espiritual inversa, contrária. Ele vai dizer para os seus discípulos, ele vai dizer para Timóteo o seguinte: Timóteo, tendo o que comer e o que vestir, estejamos satisfeitos. Porque hoje em dia a gente olha, por exemplo, para as redes sociais, e as redes sociais muitas vezes são um espetáculo à parte, né? Elas falam muito sobre a vida
com a régua alta, né, lá em cima, de todas as formas, de todos os tipos. E muitas vezes as pessoas colocam aquilo até com uma necessidade de autoafirmação, de confirmação do outro por aquilo que ele faz. E o que o apóstolo Paulo fala é que na lógica do Evangelho, a riqueza maior que um ser humano pode adquirir na sua vida é um encontro com o Evangelho, com Cristo, com a sua palavra. A Bíblia não condena homens ricos, a Bíblia fala de muitos homens ricos. Jó era um homem rico. Salomão era um homem rico. Citando apenas aqui 2. A Bíblia fala de dezenas de homens. Eliseu, o profeta que foi chamado por Elias enquanto arava com 12 juntas de bois. Ele tinha 12 juntas de bois e ele estava na 12ª junta. Um homem daquela época, do tempo de Eliseu, ter 12 juntas de bois era um homem rico. Então a Bíblia não nega o fato de que existiram homens e mulheres com alto poder aquisitivo. Lídia, no Novo Testamento, a vendedora de púrpura, se tornou a primeira mulher da Europa convertida. Então veja, a Bíblia inclusive diz que essas pessoas foram extremamente importantes para que o Evangelho fosse propagado. Jesus, quando morreu, ele não tinha onde ser sepultado. E quem deu uma sepultura para que fosse colocado o seu corpo? José de Arimateia. Um homem de posses. Nicodemos era membro do Sinédrio. Um homem também com influência, com poder aquisitivo, mas que, pelo que as Escrituras falam, ainda que de forma implícita, é possível que tenha se tornado um discípulo de Jesus. Então a Bíblia não nega o fato de que existiram homens e mulheres abastados. A Bíblia não fala que o problema é o dinheiro. Se você olhar o que diz o versículo 10 desse texto que nós lemos, e muitas vezes a interpretação que é feita aqui é uma interpretação equivocada, como é que esse texto começa? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O texto está dizendo porque o dinheiro é a raiz de todos os males? Não. O texto está dizendo porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então a raiz, o problema humano não está no dinheiro, mas está no amor ao dinheiro. Os romanos também falavam que o dinheiro é como a água do mar. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. E é verdade, né? Quem já tomou banho de mar sabe o que é isso. Por mais que a gente não tome água do mar, toda vez que a gente sai depois de um tempo de dentro do mar, a gente sai com sede, não é isso? E de uma forma ou de outra, a gente sempre recebe um caldo ali na hora do banho. Então veja, nós precisamos entender que a raiz do mal que acomete o coração humano é o grau de intensidade, de valor que ele dá às coisas que ele deseja. Jesus disse, onde está o teu coração, aí está o quê? Teu tesouro. Ou onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Quer dizer, aquilo que você considera de mais importante, aquilo que é o foco da tua vida, aquilo que é o teu grande objetivo, aquilo que te tira a noite de sono, aquilo que te faz acordar de manhã cedo, pensando, se isso é o teu tesouro, aí está o teu coração. E a pergunta a se fazer é, onde está o nosso coração? O mundo em que a gente vive é um mundo que diz que a felicidade, ela existe, ela reside no ter cada vez mais. Ter. E o Evangelho nos ensina que a verdadeira riqueza de um ser humano, ela está em viver com Deus e com contentamento.
E esse mesmo problema, ele não esteve distante, por exemplo, na igreja primitiva. Em Atos capítulo 4, nós vemos a história de Barnabé. Atos 4. Barnabé, um homem piedoso, tem até uma música que a gente canta sobre isso. Cheio de temor e fé, homem de Deus. E Barnabé tinha um campo, tinha um terreno. E ele resolveu vender esse terreno e ofertá-lo à igreja que estava nascendo. Ele foi, vendeu o terreno, pegou todo o valor e colocou aos pés dos apóstolos, dizendo: esse valor aqui, ele vai ser usado na obra. Só que tinha um casal lá na igreja primitiva que olhou para Barnabé e disse: não, mas espera lá. Poxa, olha só, está todo mundo aí abraçando Barnabé, ele deu um dinheiro bom para a igreja. A gente também tem um terreno. Marido, mulher, vem cá, vamos conversar. O casal se reuniu lá, vamos fazer o seguinte: a gente vende o terreno, só que a gente diz para os apóstolos que ele custou a metade do valor que a gente vendeu. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai doar metade do valor, a outra metade fica com a gente. E aí a igreja toda vai olhar e vai dizer: poxa, como Ananias e Safira são bons. Eles são tão bons que eles fizeram igual a Barnabé. Só que o que aconteceu? Eles conseguiram guardar esse segredo de forma absoluta. Ninguém viu a negociação, ninguém soube o que aconteceu, mas nós não conseguimos esconder nada dos olhos de Deus. E no momento em que Ananias e Safira, Ananias trouxe a oferta e disse: olha, está aqui o valor todo daquilo que a gente vendeu. Na mesma hora, a palavra vem a Pedro e diz: Ananias, versículo 3 do capítulo 5. Atos 5, 3. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria a sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. O que Pedro disse para Ananias é o seguinte: Ananias, você poderia ter vendido o terreno, ter dito para a igreja o seguinte: olha, metade do valor nós estamos dando aqui para o povo, para que sejam usados na assistência, nas missões. Mas você mentiu. E então, Ananias é retirado do lugar e depois vem Safira. E novamente, mais à frente, ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor, é o que o texto diz. Levantando-se os moços, versículo 6, cobriram o corpo de Ananias e, levando para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Foi uma pergunta. Eis aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. Então veja, parece assim um texto contundente, né? Ele é um texto contundente. Porque ele fala sobre uma questão muito clara, nossa diante de Deus, que é honestidade, clareza. Deus anseia que nós sejamos objetivos com Ele. Nós não temos máscaras diante de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala: Timóteo, grande fonte de lucro é piedade com contentamento. O problema de Ananias e Safira, volto a dizer, não foi guardar parte do dinheiro. O problema deles foi desejar o reconhecimento espiritual sem possuir, de fato, um coração generoso. A segunda coisa que esse texto bíblico nos traz de reflexão, de 1 Timóteo 6, 6:10, é a seguinte:
Esse desejo que muitas vezes surge de forma desordenada no coração humano, ele traz consequências. Ele traz consequências. Então, para toda ação existe uma reação. Então, voltando aqui à história do início de Midas, o problema não apareceu imediatamente. Afinal de contas, tudo se tornou extraordinário. Ele tocava num copo, o copo virava ouro. Ele tocava num móvel, o móvel virava ouro. E ele ficou assim impressionado. Imagino que ele começou a tocar na casa, né, em objetos grandes, e ele ficou maravilhado. Só que assim, de repente, deu sede, deu fome. E no momento que ele disse, não, agora chegou a hora de eu parar de transformar as coisas em ouro e começar a beber um pouco de água porque eu estou com sede. Só que ele não conseguiu. Vieram então as consequências. Ele não poderia mais abraçar alguém. Aquilo que parecia uma bênção, uma grande bênção, se transformou em uma desgraça para a sua vida. Porque a riqueza inicial que traria conforto para ele, segurança para ele, na verdade se tornou o seu inferno na terra. Ele passou a viver um instante terrível. E a Bíblia fala sobre isso, e como nós lemos no versículo 9, de 1 Timóteo 6, nós lemos no início, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Então veja só, ele está falando que esse desejo absurdo de querer mais, de desejar sempre mais, só traz armadilhas, só traz desejos insensatos, nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. O texto, como já falei aqui, ele não condena em nenhum momento a riqueza. Mas o desejo, sim, o desejo dominante de tornar-se rico, custe o que custar. Esse é o grande problema. Foi exatamente o que aconteceu com Ananias e Safira. Eles desejaram para si algo que eles não deveriam ter desejado. Eles quiseram os lauréis, eles quiseram os aplausos, eles quiseram as ovações, eles quiseram o destaque na comunidade cristã. Eles quiseram reconhecimento humano mais do que reconhecimento de Deus. Eles não estavam sintonizados com o Espírito Santo. E a grande questão que nós trazemos aqui, irmãos e irmãs, é que quando nós não estamos sintonizados com o Espírito Santo, quando nós não lemos a sua palavra, quando nós não buscamos o direcionamento que tanto necessitamos para a nossa vida, nós caímos em tentação. Nós somos levados por desejos impróprios, por sentimentos reprováveis. E acabamos vivendo isso, vamos sendo enredados. Não é uma coisa que surge do nada. É como algo que está sendo gerado dentro de si. É algo que está sendo construído. E de repente, quando você se vê, você não tem mais como sair dali. Porque você está preso naquele campo, naquele lugar que você mesmo construiu. Então, todo pecado, ele começa no coração, muito antes das ações começarem a aparecer. Todo pecado, ele nasce. Todo pecado, ele nasce. E até, dia desses, eu estava lecionando para um grupo de alunos lá na escola sobre uma fala de Thomas Hobbes, que ele disse o seguinte, que nós não somos livres no querer, mas nós somos livres no fazer. Nós não temos como dizer assim, eu tenho liberdade para não desejar tais coisas. Não, os desejos eles vêm.
Você não tem como negar. Desejos vêm ao nosso coração. Ponto. Mas se você vai dar luz, se você vai dar vazão ao desejo, para isso você tem liberdade. Aí você tem condições de dizer sim ou não. Então é interessante, né? Porque é uma questão paradoxal. Porque você não controla o desejo, a vontade. Você não é livre na vontade, mas você é livre no fazer. Então veja, aquilo que nós falamos sobre Ananias e Safira nos chama um detalhe importante sobre a nossa vida, sobre a necessidade de prioridades. E há uma outra história na Bíblia também, a história de Judas, apóstolo de Jesus, discípulo de Jesus, que traiu Jesus por 30 moedas de prata. E a palavra diz que, lá em Lucas, capítulo 22, versículo 3, que Satanás entrou em Judas. Judas deu espaço para ele. Permitiu que aquilo acontecesse. E nos dois casos, tanto no de Judas, quanto de Ananias e Safira, a gente vê algo muito importante. Ambos estavam dentro da comunidade da fé. Ambos aparentemente caminhavam com Jesus. Judas caminhava com Jesus. Ananias e Safira estavam dentro da igreja. Então, esse é um alerta importante para nós, que somos discípulos de Jesus. Nós também precisamos cuidar do nosso coração, com aquilo que desejamos, com aquilo que nós damos força, os sentimentos que estão dentro de nós e que nós alimentamos. Que tipo de alimento nós damos para o nosso interior, para o nosso espírito? Que tipo de alimento nós damos para os sentimentos que surgem dentro de nós? Até mesmo aqueles sentimentos, aqueles desejos que certamente você não compartilharia eles com ninguém. Que espaço eu e você damos para esses sentimentos? Então, nós precisamos muito mais do que nos aproximarmos das coisas espirituais. Nós precisamos ter um coração convertido, um coração transformado. E o fato de você vir à igreja, o fato de você participar da escola dominical, contribuir financeiramente com a igreja, isso não faz com que você esteja imune de erros, de pecados, de problemas e de situações que tentem roubar a sua fé, a sua caminhada com Deus e com o Evangelho. Agora, o Evangelho ele apresenta um contraste absurdamente poderoso. Enquanto Midas, a nossa história inicial, desejou transformar tudo em ouro, Jesus fez o oposto. A palavra de Deus nos fala, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Então, assim, o pastor está fazendo aqui uma apologia à pobreza. Não é isso, de modo algum. Longe disso. Longe disso. O que nós estamos falando aqui é sobre o lugar que nós damos ao dinheiro, aos desejos que dizem respeito ao dinheiro, no nosso coração, na nossa vida. E na vida da nossa família também. Porque os nossos filhos, as nossas filhas não estão imunes. As garras desse mundo tenebroso que tentam colocar as coisas como sendo mais importante do que pessoas e do que Deus. Os rolês intermináveis, as viagens absurdamente importantes e necessárias, o fluxo que a adolescência, que os jovens de hoje em dia têm seguido
de que, poxa, se todo mundo está indo, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, todo mundo tem tal coisa, eu também quero ter. Isso é próprio da adolescência, isso é próprio da juventude, é claro. E não é fácil. Provavelmente vocês, muitos daqui, já passaram pela fase de ter filhos na adolescência. A adolescência é uma das fases mais difíceis da vida humana. É uma das mais curtas, mas ao mesmo tempo uma das mais importantes. Vai aí dos 11 aos 17 anos. Mas ela é a base fundamental para a construção da vida. E o que os nossos adolescentes estão recebendo, por exemplo, hoje, nas telas, na internet, nas escolas, nos lugares por onde elas têm passado, sobre os valores do tempo presente? O que tem sido mostrado como o mais importante? Quem tem alimentado o coração dos nossos filhos? Lembremos-nos daquilo que a palavra fala. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Então, irmãos, somente um coração transformado pode produzir de fato vida. E nós precisamos sempre nos perguntar, será que o nosso coração ele está produzindo vida? A história de Midas, ela nos alerta para o perigo daquilo que nós desejamos, especialmente no que diz respeito ao dinheiro. A história de Judas, ela nos alerta do perigo de trocar Cristo por algo menor. De trocar a vida com Jesus por algumas moedas de prata. A história de Ananias e Safira nos alerta sobre o perigo da aparência espiritual e não da essência. 3 histórias que se conectam. Uma mitológica, outras 2 reais, que aconteceram na igreja, mas que nos chamam a atenção sobre o cuidado e sobre a relação que nós temos tido com o tempo presente e com tudo aquilo que esse tempo nos oferece. Midas perdeu a alegria por causa do ouro. Judas perdeu o Salvador por causa da prata. E Ananias perdeu a vida por causa da aparência. E olha que tem muita gente perdendo coisa importante nesse mundo que a gente vive. Quem entrega a sua vida a Cristo não vive na aparência, no desejo desenfreado e no anseio pelas coisas que, na verdade, quando a gente parte, se vão, né? Nada fica, nada fica. Que Deus nos ajude sempre a olhar para aquilo que é essencial e aquilo que, de fato, nós, eu e você, levamos ao longo da nossa vida. Onde está o teu tesouro, aí está o que mesmo? O teu coração. Foi o que Jesus nos deixou. Que Deus abençoe a sua vida, a nossa caminhada.